Nesta noite, aproveitando o ensejo dessa oportunidade, nós estaremos fazendo uso da palavra de Deus no livro de Gênesis. E eu peço que você fique em pé, por favor. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 18. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Eu vou ler mais uma vez, acompanhe a leitura. Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Poder sentar, amados. O tema que eu pretendo abordar com você está no livro de Gênesis, nesse próprio texto que nós acabamos de ler. Haveria coisa difícil ao Senhor? Haveria coisa difícil ao Senhor? Desde o momento em que Deus chamou Abrão lá de Harã, ele saiu lá de Ur dos Caldeus com o seu pai, em Gênesis capítulo 8, e eles se estabeleceram lá na região de Padã Arã. O Senhor certamente, segundo o erudito, já havia chamado ele lá de Ur dos Caldeus. Mas, após a morte de Terá, em Gênesis capítulo 12, quando ele contava com cerca de 75 anos, Deus então consolidou a chamada, a grande chamada abraâmica. Ele manifestou o seu propósito para com o seu servo, Deus manifestou o seu propósito para com Abrão, de fazer-lhe uma grande nação. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, é um texto bem conhecido. Abrão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e abençoar-te-ei, e far-te-ei grande, Abrão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, a ideia de Deus é sempre estar abençoando e guardando em meio às adversidades. Nós não passamos por adversidades sozinhos. Sempre Deus está com a sua boa mão estendida sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos dirigindo. O Senhor, ele disse a Abrão: eu vou abençoar, Abrão, aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abrão, isso porque o seu nome foi mudado lá no capítulo 17, certamente você conhece isso. Mas Abrão, do ponto de vista humano, certamente ele tinha algumas incertezas. Nós na vida, às vezes, nós temos algumas incertezas. Deus está conosco, o Senhor está conosco, Deus é o nosso refúgio, o Salmo 46. O Salmo 121 diz: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas mesmo às vezes em meio às promessas de Deus, o que não é uma regra geral, mas Abrão certamente ele tinha algumas interrogações. Talvez tem pessoas aqui hoje que têm algumas interrogações sobre algumas particularidades da sua vida. Abrão, não obstante ser denominado pai da fé, ele tinha a sua natureza humana, ele era um homem, ele tinha os seus pontos de fragilidade. Então ele tinha essas incertezas quanto ao local para onde iria, os desafios que teria que enfrentar nessa nova terra, porque ele estava lá na região de Padã Arã, ele estava muito bem estabelecido. Ele tinha um clã. Você sabe o que é um clã? É um agrupamento de pessoas que estão subordinadas a ele. Ele tinha cash, ele tinha muito dinheiro. Ele é um homem de grandes propriedades. E de repente agora o Senhor faz uma chamada para que ele deixe tudo e para que ele vá para um lugar longínquo. E ele nem tampouco sabia como é que era esse lugar. E ele tinha essas dúvidas existenciais.
o local para onde iria, os desafios que teria que enfrentar nessa nova terra e a forma como ele obteria sucesso material para a manutenção da sua família, da sua vida, da sua família e, como eu já disse, do seu clã, desse grupo de pessoas. Ele tinha essas questões, ele titubeou algumas vezes. Esse texto retrata um momento após o Senhor ter lhe prometido um filho. Isso ele tinha cerca de 85 anos. Gênesis capítulo 15. O Senhor lhe prometeu um filho. Após ele ter vacilado em sua fé diante de Deus, logo aos 85 anos, quando Deus lhe prometeu um filho, em Gênesis capítulo 15, ele confabulou, ele ajustou com a sua esposa Sara, que ele teria uma relação íntima com Agar, a egípcia. Relação essa que aconteceu no capítulo 15, quando ele tinha 85 anos, e no capítulo 16 ele estava com 86 anos, agora nasceu Ismael. E um grande problema também nasceu juntamente com Ismael. Até hoje nós temos este problema, esta divisão árabe-israelense lá no Oriente Médio. Porque os árabes entendem também que são descendência de Abraão. Mas o Senhor faz-nos entender e fez com que Abraão entendesse que aquele que foi ajustado, materialmente, fisicamente, aquele filho que nasceu não por uma confiança na promessa de Deus, não era esse o filho. E Abraão, ele apresentou alguns vacilos da sua vida. Às vezes nós podemos apresentar algumas vacilações da nossa caminhada. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele tem interesse em restaurar áreas peculiares, particulares da nossa vida. Assim como Ele tinha interesse em restaurar áreas na vida de Abrão. Ele tinha interesses. E após o momento em que Deus lhe muda o nome, em sinal da transformação do que pode acontecer ao homem lá no capítulo 17, não é? Agora Deus demonstra a Abraão que ele tem que ir um pouquinho mais além, não ficar muito aquém. Ele tem que ir um pouquinho além. Quem não conhece aquela palavra do profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, tu, porém, vai até o fim. Quando o Senhor diz a Abraão, lá no capítulo 17, após ele ter vacilado nessas duas vezes, não ter confiado na promessa de Deus no capítulo 15, ter se antecipado no capítulo 15, a criança que nasceu lá no capítulo 16 do livro de Gênesis, no capítulo 17 o Senhor se manifesta a Abrão de uma forma incisiva, mas logicamente acompanhada de muito amor, de muito carinho, de um Deus que tem cuidado com os seus filhos. Deus tem cuidado da minha vida e da tua vida. Nós estamos aqui nesta noite por causa de um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Está lá em Isaías capítulo 41, não é? Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E parece que está no versículo 13 de Isaías 41, porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Às vezes podemos vacilar em algumas coisas que pensamos, em algumas coisas que falamos, em alguns comportamentos que emitimos, que desabonam a nossa conduta diante de Deus. Mas nesta noite, o Deus misericordioso nos trouxe aqui, dizendo-nos que Ele quer
restaurar áreas íntimas da nossa vida. E lá no capítulo 17, de uma forma incisiva, o Senhor se manifesta a Abraão, no caso ainda Abrão, né? Ele diz: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito lá não é a perfeição absoluta. Do ponto de vista bíblico, nós temos os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis da parte de Deus. Você quer um exemplo? Um atributo comunicável da parte de Deus é o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu esse atributo. Agora existem atributos incomunicáveis. A perfeição. Quem é perfeito é só Deus. A onipotência, que está lá no Salmo 139. A onipresença, a onisciência. São atributos incomunicáveis. Então, você pode perguntar: mas pastor, o que significa isso então quando Deus disse a Abrão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito lá no hebraico é a palavra que significa caminha até o fim, Abrão. Conclui o projeto que eu tenho estabelecido para você, Abrão. Deus tem chamado homens e mulheres aqui, jovens, para caminhar até o fim. Caminhar até o fim. Caminhando até o fim. É que eu ia citar um texto. Está em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, quando Paulo diz: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem coisas para fazer aqui na vida de jovens, de casais, de irmãos e de irmãs aqui neste ministério. Esse nosso Deus maravilhoso que tem feito coisas tão lindas aqui neste ministério. E Ele tem coisas ainda grandes para fazer aqui nesse ministério. Usando a sua vida, usando o pastor presidente, o pastor José Henrique, a sua esposa, todos os pastores que estão ladeando, pastor, todos aqueles que estão cooperando nesta obra gloriosa, Então, nesse presente texto de Gênesis capítulo 18, nós vemos algumas particularidades da experiência que Abraão teve com Deus, que aí o Senhor, Ele mudou o nome dele, não é? O teu nome não será mais Abrão, que é pai exaltado, mas será Abraão, que é pai de muitas nações, porque por pai de uma numerosa nação eu te tenho chamado. Então nesse texto nós vemos algumas particularidades da experiência abraâmica que ele teve com Deus, que merece um importante destaque no sentido de fortalecer a nossa fé no Senhor. Eu quero caminhar um pouquinho com você, paulatinamente, quero caminhar com você. E eu tenho certeza, o mesmo Deus que tem falado comigo, tem ministrado coisas ao meu coração, Ele vai ministrar coisas à tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Levanta a sua mão, dê glórias a Deus. Uma primeira coisa que eu vejo aqui, no capítulo 18, antes, logicamente, de chegarmos aqui no versículo 14, no versículo 2 do capítulo 18 de Gênesis, diz que em dado momento, Abraão levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Eu não vou entrar no mérito aqui para os estudiosos da palavra, se esses 3 varões eram a Trindade. Para mim era uma teofania, que é a manifestação de Deus na figura do anjo do Senhor. Mas, logicamente, fica o meu respeito, né, pastor José Henrique? O respeito para quem pensa diferente da gente. Agora eu, particularmente,
Não acredito que lá estavam o pai ou o filho. E eu vou te dar aqui uma justificativa. No livro de Êxodo, capítulo 33, nós temos um momento quando Moisés estava em Horebe. O Senhor olhou para Deus e disse assim: Senhor, eu quero ver a tua face. O Senhor olhou para ele e falou: Moisés, a minha face você não vai ver, não. Há um local aqui perto daqui, pertinho, uma rocha. Eu vou te colocar sobre a rocha. A minha presença vai passar. Eu vou colocar a minha mão entre a minha presença e você. Quando a minha presença passar, eu vou te colocar na fenda da rocha. E vou te cobrir com a minha mão. E quando eu estiver pelas costas, você vai me ver pelas costas. Porque a minha face, homem nenhum ou mulher nenhuma vai ver a face de Deus. Mas Ele está aqui nesta noite, representado pelo poder do seu Espírito Santo, amém? Ele está aqui, Ele se revela a nós, Ele se revela. E quando Abraão viu esses homens, ele vendo-os, correu da porta da sua tenda. Eles moravam em tendas, nós sabemos, ao encontro daqueles homens, e inclinou-se à terra. Gênesis capítulo 18, versículo 2. Ele viu os homens e ele se inclinou, porque ele reconheceu que aqueles homens estavam representando a Deus. Imagine você, o pastor José Henrique vai ter uma reunião aí em cima, ele chega para o pastor Davi, por exemplo, e diz assim: pastor Davi, vai na reunião lá, me representa lá. Estou dando aqui eu não sei como é que é a rotina de vocês, mas vamos dizer, o senhor me representa. Se as pessoas tratarem bem o pastor Davi, né? As pessoas estarão tratando bem o pastor José Henrique. Da mesma forma, esses anjos, eles representavam Deus. E hoje nós temos a mão de Deus, a boa mão de Deus que está aqui neste lugar. A boa mão de Deus que está aqui neste lugar para abençoar a tua vida, para guardar a tua vida, para conceder coisas para a tua vida, que, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Abraão reconheceu que eles eram enviados de Deus em seu favor, ele reconheceu isso. E por isso reverenciou o nome do Senhor. Ele falou: esses homens são emissários de Deus. Eles estão representando a Deus. Pode ser visto aí um importante princípio bíblico nessa postura de Abraão, que é o da humilhação. Humilhação. Abraão reconheceu que aqueles homens estavam representando a Deus. Ele queria ser abençoado, porque ele sabia muito bem que havia titubeado em algumas circunstâncias da sua vida. E ele estava carecendo de uma restauração íntima da parte de Deus. E ele se humilhou. Um dos maiores princípios, e você sabe disso, da exaltação da vida de um homem e de uma mulher, é o princípio da humilhação. É o princípio da humilhação. Em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo São Pedro, ele faz assim 3 grandes recomendações, mas dentre elas, no versículo 6 de 1 Pedro ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A gente se humilha não é porque o pastor ele manda, porque a gente está pregando e a gente manda, não, porque a palavra de Deus, ela nos manda que a humildade, ela precede uma honra. Hoje tem pessoas que estão aqui diante de Deus com o seu coração contrito, o seu coração quebrantado, e por conta disso Deus vai abençoar a tua vida, e por conta disso Deus vai abençoar a tua família.
Por conta disso, o Senhor vai abençoar coisas, vai atender coisas que você tem colocado diante do Senhor. Uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, no versículo 5 de Gênesis capítulo 18, frente à experiência que Abraão teve, frente à experiência que ele teve, Abraão também teve o desejo de ofertar. Hoje nós viemos aqui na casa de Deus. O que eu estou ofertando diante de Deus? Às vezes a gente pede tanta coisa. Por favor, eu não quero julgar você. Não, absolutamente. Quem sou eu? Eu não te conheço. Mas Deus, Ele me sensibiliza para compartilhar isso respeitosamente com você. Às vezes pedimos tanta coisa. E Deus, Ele quer que nós também agradeçamos a Ele pelas coisas gloriosas que Ele tem feito na nossa vida. Quem não conhece o Salmo 116, versos 12 e 13, quando o salmista ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor? O que você pode entregar para Deus hoje? O teu agradecimento, a comida que você comeu hoje, os livramentos que você nem tem consciência, mas que o Senhor certamente te deu hoje. Quantos livramentos que o Senhor tem dado, coisas pequenas que muitas vezes o Senhor tem disponibilizado para a nossa vida. Nós vivemos hoje uma sociedade onde as pessoas valorizam as coisas grandes. Aí você pode falar: pastor, o senhor tem alguma coisa contra a valorização das coisas grandes? Absolutamente. Mas é interessante que a gente valorize as coisas pequenas que Deus tem feito. Coisas pequenas que para alguns podem ser coisas insignificantes, mas elas vêm da parte de Deus. O Senhor tem concedido a nós, e Ele nos incomoda hoje, nos encoraja hoje, para que nós estejamos agradecendo a Ele por essas coisas que Ele tem nos concedido. Então o salmista ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E no versículo subsequente ele diz: tomarei, pois, o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No versículo 5, Abraão estava indo pelo bom caminho, o caminho da oferta a Deus. O caminho da oferta a Deus, ofertar alguma coisa da nossa vida. Não é só a questão financeira, coisas da nossa vida. A casa que eu tenho, o carro que eu tenho, se eu não tenho também, amém, glórias a Deus. Glórias ao Senhor pelo suprimento que Ele tem nos dado. Glorificado seja o nome do Senhor por isso, por tudo que o Senhor tem disponibilizado a nós. E no versículo 5 de Gênesis capítulo 18, é dito da parte de Deus aqui, no livro de Gênesis: Abraão, quando viu aqueles homens, ele cogitou, ele se deliberou, ele decidiu no seu coração: eu vou trazer um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Ele disse àqueles homens. E no versículo 6, Abraão ainda apressou-se em ir com Sara à sua tenda, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Flor de farinha é o melhor da farinha, não é o resto. É o melhor da farinha. Não é? Quem é da área, quem é do campo, sabe disso. Não é? Então, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Porque ele queria oferecer alguma coisa a Deus. Ele queria dedicar alguma coisa ao Senhor. Ele sabia que o caminho da vitória, do conserto que ele estava almejando diante de Deus, ele não poderia ser conseguido se ele não se disponibilizasse a ofertar alguma coisa a Deus. Esse comportamento de Abraão
nos remete a duas importantes recomendações bíblicas. Uma delas é essa que eu acabei de citar para vocês. Salmo 116, versos 12 e 13. E oferecer alguma coisa a Deus também é algo também muito abrangente. Eu posso oferecer a minha própria vida. A minha própria vida. O meu ego. Os meus projetos. Os jovens ou pessoas mais adultas, oferecer os nossos projetos, os nossos planos, os encaminhamentos da nossa vida, a nossa vida financeira, a nossa vida afetiva, a nossa vida acadêmica, a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar. Precisamos oferecer a Deus. No capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você quer oferecer alguma coisa para Deus hoje? Coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Coloque o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Particularidades da sua vida. Conecte diante de Deus. E Ele vai conceder coisas maravilhosíssimas para você. E nos versos 10 ao 14 de Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que como resultado do comportamento voluntário de Abrão, não era algo que partiu, não é? De uma obrigatoriedade. Cultuar a Deus não é um ato de obrigatoriedade. Cultuar a Deus não é uma questão de quantidade de tempo, mas é uma questão de qualidade de tempo. Eu não fico na casa de Deus olhando para o relógio. Quando que vai acabar? E agora? Vai agora? Será que vai acabar? Isso é quantidade de tempo. Deus está esperando homens e mulheres que ofereçam alguma coisa diante dele com qualidade de tempo, tendo uma motivação positiva, não a partir da obrigatoriedade ou do formalismo religioso, mas a partir de uma espontaneidade. E aí Deus vai abrir as janelas dos céus. Aí o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai fazer coisas grandiosas na sua vida para a glória do Senhor. Como resultado então do comportamento voluntário, espontâneo, dessa motivação que estava embutida, que estava dentro do comportamento, não é, de Abraão, o propósito de Deus lhe foi revelado. Nessa ocasião ele tinha 99 anos, Sara tinha uma defasagem de 10 anos, Sara tinha 89 anos. O Senhor que já havia lhe prometido, desde o capítulo 15, que ele teria um filho, porque esse era o propósito de Deus com Abraão. Agora o Senhor, ele renova o seu pacto, ele renova a sua promessa com Abraão. Eu não estou querendo aqui, por favor, fantasiar coisas que a gente prega a partir da palavra de Deus. Não quero fantasiar. Não é a minha proposta enquanto pregador do Evangelho. Mas eu quero crer que Deus está renovando promessas aqui para algumas pessoas aqui. Deus está renovando coisas aqui. Eu creio no ato misericordioso de Deus. Eu creio no ato benevolente de Deus. Eu creio na misericórdia do Senhor. E o Senhor está renovando. Eu quero crer. O Senhor está renovando promessas, condições para abençoar filhos e filhas. Porque afinal de contas, amados, a palavra de Deus não está aqui registrada só para a gente ficar citando o que foi lá.
O nosso Deus, ele é transcendente. O nosso Deus é atemporal. Ele não está vinculado ao tempo e espaço. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é passado, é o mesmo hoje, ele é presente, e ele será para todo sempre, ele é futuro. Ele é futuro. Ele é um Deus grandioso. Quando nós olhamos para os céus, para toda a criação, nós ficamos extasiados, ficamos atônitos de ver o poder de Deus, como o Salmo 119, eu gosto muito do Salmos 19, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Esse é o nosso Deus. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes até o fim do mundo. E também o seu falar até as extremidades da terra. Nele ele pôs uma tenda para o sol. O nosso Deus, ele é muito grande. Ele é muito grande. As coisas dele são indizíveis. As palavras não podem decifrar, não podem declarar na íntegra, objetivamente, a grandeza das promessas de Deus. E eu quero crer que hoje, Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia, Ele está renovando promessas aqui para os seus filhos e para as suas filhas, para a glória do nome do Senhor. Então, como resultado desse comportamento de Abraão, honrando a Deus, dedicando a Deus uma oferta, adorando a Deus, reconhecendo que aqueles homens, eles vinham da parte de Deus, e ele tinha uma oportunidade única na sua vida, de adorar o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus, e nós temos toda a oportunidade de adorarmos o Senhor. Adore a Deus, adore a Deus, glorifique o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, louvado seja Deus. O Senhor, ele diz assim a Abraão: eu tornarei a ti a esse tempo da vida. Isso aqui na Almeida Revista Corrigida está: a esse tempo da vida. Na Almeida Revista Atualizada está: eu tornarei a ti daqui a um ano. Hoje você tem 99, Sara tem 89, mas daqui a um ano eu tornarei, porque a palavra de Deus não falha. O homem pode falhar, o homem pode falhar. Eu, como você, eu creio em profecias, eu creio, é lógico que nós cremos. Mas a palavra de Deus, amados, ela não falha, entendeu? Eu creio em tudo que você crê, eu também creio. Mas a palavra de Deus não, ela não falha. Às vezes uma profecia pode falhar, mas a palavra de Deus, ela não falha. Ela tem os fundamentos da nossa fé. Ela tem os fundamentos da nossa convicção diante de Deus. Ela tem os fundamentos da nossa esperança diante de Deus. E o Senhor, ele diz: eu tornarei a esse tempo da vida. Ou seja, eu tornarei daqui a um ano, Abraão. Daqui a um ano eu vou tornar. E eis que Sara terá um filho. E Sara, ouvindo isso, você conhece a história? Todo respeito à nossa irmã Sara, ela riu. Ela riu. Eu já tive algumas situações, às vezes conversando com a minha esposa, de repente: será? Será? Mas Deus está alimentando uma promessa aqui hoje. Não quero te iludir não, mas Deus está alimentando uma promessa. Ele está contigo. Há portas que vão ser abertas. Amém? Há barreiras que cairão por terra. Há caminhos que serão aplanados.
O Salmo 43, ou melhor, Isaías 43, o profeta messiânico Isaías, ele diz, né? Ainda antes, parece que está em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo ou operando eu, quem impedirá? E no versículo 19, o Senhor, ele fala uma coisa assim tremenda, ele diz: eis que eu porei um caminho no deserto. Caminho no deserto. Caminho no deserto, é difícil, hein? Caminho no deserto. Caminho no deserto, é vento, vem poeira para lá, poeira para cá, o caminho já foi embora. Mas o Senhor, ele diz: eu vou colocar um caminho no deserto e rios do ermo. Confie nessa palavra, jovem, confie. Eu estou aqui como tantos homens e mulheres de Deus, da parte de Deus, comunicando essa palavra da parte de Deus para você. Hoje Deus coloca um caminho, e Ele só quer que nós creiamos nas suas promessas. Ele só quer que nós creiamos nas coisas que Ele, pela sua bondade e pela sua misericórdia, Ele tem prometido. Glória a Deus. Então o Senhor diz: eu tornarei a ti a esse tempo da vida, daqui a um ano, e eis que Sara terá um filho. E Sara, ouvindo, ela riu. Você conhece muito bem o seu filho que nasceu lá no capítulo 21, quando ela tinha 90 e Abraão tinha 100 anos, não é isso? Ele chamou-se Isaac. O termo Isaac, se você pegar qualquer enciclopédia bíblica, qualquer, não é, dicionário bíblico, hoje em dia, lógico, até pelo Google, significa riso. Cada vez que ela chamasse o seu filho Isaac, ela iria se lembrar que riu da promessa de Deus. Ela iria se lembrar de que duvidou da promessa de Deus. E hoje Deus está falando comigo e com você: não duvide, porque eu tenho uma bênção para a tua vida. Não duvide, porque eu tenho uma porta que eu vou abrir na tua vida. Não duvide, que eu vou te dar graça para você executar tarefas da minha igreja, ou até fora da igreja, do ponto de vista profissional. Deus, Ele é poderoso para te dar estratégias, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Então, frente a isso, a esse comportamento de Sara, que riu, daí a razão pela qual então ela chamaria então o filho de Isaac, que é riso. Cada vez que ela chamasse, ela lembraria que riu. O Senhor Deus lhe diz no versículo 14, que é o texto que nós lemos: haveria coisa difícil ao Senhor? Não há coisas impossíveis ao Senhor. As promessas bíblicas, elas foram e elas continuam vigorando ainda. Elas foram feitas poderosamente lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas Deus, pelo seu poder, continua realizando grandes promessas no meio da sua igreja. Ele continua realizando grandes coisas. E o Senhor diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, daqui a um ano, eu tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. O que de fato ocorreu no capítulo 21, conforme nós já citamos, quando ela tinha 90 anos e Abraão, ele tinha 100 anos. Para concluirmos aqui, são 7h35, eu posso respeitar aquele horário lá, pastor? É? Então, atendendo então a orientação do pastor, esse texto nos faz trazer à memória algumas considerações que eu quero compartilhar com você. Algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos continuar confiando nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Quem não conhece Hebreus capítulo 12,
O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 do seu livro, nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, não sabemos. Ele leva em consideração toda aquela relação de homens e mulheres que estão relacionados lá no capítulo 11. Sara, Abraão, Joquebede, Moisés, uma série de homens e mulheres que estão lá, catalogados, registrados lá no capítulo 11. E ele começa o capítulo 12 fazendo uma admoestação para aqueles hebreus continuarem confiando nas promessas de Deus, como que dizendo, o mesmo Deus que foi com aqueles lá do capítulo 11, ele continua sendo com vocês agora. E ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele continua dizendo, correndo com paciência a carreira que vos está proposta, a qual o Senhor, o justo juiz, aleluia, ele correu por nós. E hoje ele nos admoesta, ele nos impulsiona, nos encoraja para que nós estejamos também caminhando a carreira da fé. Então, a primeira coisa que eu quero considerar para você, precisamos continuar crendo nas promessas de Deus. Fácil, não é? Preciso continuar confiando nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Aquilo que está escrito na palavra de Deus pode muito bem ocorrer na sua vida. Coisas que Deus tem falado aqui nesta noite podem ocorrer na sua vida. Uma segunda coisa que eu vejo aqui, levando em consideração Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, eu gosto muito desse texto, eu quero ler ele com você. O escritor, ou o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Preste atenção nessa palavra. Eu sei que você conhece. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus, os anjos, e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda para que sejais corroborados. Corroborados é cooperados, confirmados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e firmados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está falando de grandiosidades de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora olha o que ele diz aqui nos versos 20 e 21. Ora, aquele que é, ele não era só, ele é, ainda é. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer coisas. Você crê nisso? Levante a sua mão. Ele é poderoso. E eu quero deixar somente... Já vou terminar, já terminei, mas só quero deixar com você mais um texto que eu vejo nas Escrituras. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 12, o apóstolo São Paulo, ele diz, antes dele fazer essa declaração para a igreja de Filipos, a primeira igreja que foi fundada lá na sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 16,
Ele diz no versículo 12 de Filipenses capítulo 4, sem estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E olha o que ele diz no versículo 13, você conhece: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez para concluir: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Obrigado, pastor.